usei lá esse vídeo, que tem um pouco a introdução da obra do Maquiavel, para a gente entender qual era o contexto que o Maquiavel vivia, para entender um pouco de como ele pensava a política. Então, no primeiro momento, na primeira unidade da nossa disciplina de ciência política, vocês estudaram os primeiros estudos sobre a política, como que surge a palavra, né, política, vem de polis, da polis grega, aquele que cuida da polis, né, é o político. Então, são as primeiras reflexões da filosofia sobre a política. Então, passada essa experiência grega, depois teve um pouco a política pensada no período da Idade Média, ali sobre o protagonismo da igreja e do poder da igreja, que misturava um pouco o poder espiritual com o poder político, né? Tinha essa união, ao mesmo tempo a disputa com os reis, com os senhores feudais, né? Enfim, você teve esse primeiro momento da política ali com os gregos e na Idade Média. Agora, nesse momento, a gente superou, a gente está no momento que o Maquiavel viveu, que é o que a gente chama de renascimento. É o nascimento do período moderno, que vai superar um pouco a visão de mundo da Idade Média, essa teocracia, né? Teo de Deus, cracia, poder, governo de Deus. Então, você teve um movimento extremamente crítico, e não só no campo da política, mas das artes, da ciência, e você tem ali, é um período de resgate de alguns valores, inclusive gregos, resgate da racionalidade, de pensar a ciência também, em todos os campos, né? Foi um período muito rico para as artes, para a ciência, para o conhecimento de uma maneira geral, para a filosofia. E o Maquiavel vive ali, o Maquiavel era italiano e vive em Florença, né? Ele vive na cidade de Firenze, né, na cidade de Florença, que foi ali o berço do Renascimento. É uma cidade que sediou aí uma série de movimentos artísticos, culturais, econômicos no Renascimento. E o Maquiavel estava ali naquele período do século XV, né? Ele vivia no século XV, nasceu em 1469, mas ele escreve a sua obra no século XVI, 1513, foi quando ele escreveu O Príncipe. Então, ele estava ali acompanhando tudo isso, né? Em termos de renascimento das artes, da filosofia, nascimento do conhecimento científico, né? Do método científico. Mas ele tinha uma grande preocupação, que era superar a organização política do feudalismo, da Idade Média. Porque ele estava ali na Itália, naquela Itália bastante dividida, então tinha a Itália, o que era no período Maquiavel? Era um monte de cidades, que eram os antigos feudos, mas que depois viraram cidades, burgos, né? Cidades desenvolvidas, e que disputavam entre si o poder. Na Itália, bem Game of Thrones, assim, né? Disputavam ali o poder. O Maquiavel, ele via aquilo tudo como muito problemático. E ele dizia assim, bom, é necessário que se unifique, que essas cidades se unifiquem
e formem um país, formem uma nação. Formem a nação italiana, formem a Itália. Era necessário um Estado unificado, e não cidades, naquele clima, naquela tensão, naquela disputa para ver quem dominava a região. Então, o Maquiavel se preocupava muito com isso, né? Ele estava dizendo, bom, como é que eu vou... como é que o Estado pode fazer para unificar as cidades ali num único Estado? Então, a Itália vivia um caos. Era Game of Thrones, assim, na vida real. Onde você tinha as famílias, as cidades disputando poder. Aí ele vai dizer assim, só existe uma solução. Só existe a possibilidade de se unificar o Estado e parar com essas disputas entre cidades se tiver um rei, um líder, um príncipe, uma liderança política forte. Porque só a partir de uma liderança política forte, personificada, no príncipe, na figura de um governante, é que é possível que se unifique em torno da figura desse príncipe. Então ele vai dizer, bom, mas aí a gente precisa pensar que qualidades esse príncipe deve ter, que qualidades esse Estado deve ter, para conseguir unificar todas as cidades num único Estado e formar uma nação italiana. E aí ele foi, a obra do Maquiavel toda, Maquiavel fez escritos políticos, mas também fez literatura, escreveu peças, mas a paixão dele era o Estado, era discutir sobre o Estado, discutir sobre filosofia política. Então, a boa parte da obra do Maquiavel era tentando ali entender como se daria essa unificação italiana e como que o Estado, como que o príncipe, o governante deveria proceder, como que ele deveria ser, como ele deveria agir para conquistar o poder do Estado e unificar, e gerar um Estado estável, um Estado coeso, como uma nação. Então, Maquiavel vai discutir isso, né, nos seus escritos de política. E aí ele vai criar, ele vai ser um filho, né, de um republicano. Então, ele não era filho de rei, nem era... Ele era filho de um advogado, né, classe aí média, tinha algumas propriedades, mas não era rico, não era comerciante na época, rico era comerciante. Então, ele era filho de advogados e teve muito contato com filosofia, com os estudos políticos, e ele vai tentar trabalhar no Estado. Só que os seus pais eram republicanos, e naquela época existia uma família que defendia a monarquia, né, que tinha o poder ali na cidade do Maquiavel, em Florença, que eram os Médicis, né, que tomavam o poder e que, de alguma forma, defendiam o governo monárquico. E o Maquiavel tinha muitas críticas a essa forma de pensar o Estado a partir da monarquia. O Maquiavel era um republicano, né? Pensava muito mais o Estado como uma república. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí chegou uma época que os Médici foram expulsos de Florença. E o Maquiavel, como era de família de republicanos, conseguiu um cargo no Estado. E ele trabalhou no Estado como uma espécie de diplomata.
Ele ia até as cidades e tentava fazer uma espécie de diplomacia entre Florença e as cidades vizinhas, né? Ele trabalhava como uma espécie de diplomata ali de Florença. Trabalhou muitos anos. E ele adquiriu muita experiência, né, com os assuntos do Estado em Florença. Então, ele escreveu muito a partir da realidade que ele vivia. Isso é uma grande diferença na obra de Maquiavel. Ele escreve sobre aquilo que ele viu. Ele escreve sobre a realidade. Tem uma palavra que ele fala muito que é verità effettivale, que é a verdade efetiva das coisas, né? Então, o Maquiavel ele vai discutir Estado a partir da experiência que ele tinha como diplomata. Então, ele vai ali discutir sobre como que o Estado deveria proceder para ganhar força e unificar a Itália. Só que aí o Maquiavel era uma pessoa assim que não tinha muita sorte, né? Ele pegou e os Médicis voltaram, tomaram o poder, e como ele era republicano, ele foi visto como um traidor. E ele foi torturado, foi preso e ficou exilado na casa da família dele. Então, ele deixou o trabalho dele no governo e começou enfim, se recolheu na propriedade da família dele. Ele não podia sair de lá. Ele era tido como traidor. Aí, ele escreveu, aí ele ficou, enquanto os Médicis estavam no poder, ele ficou tentando voltar a ter um emprego no Estado, e ficou pedindo, olha, me dê uma chance, eu sou um filósofo, eu entendo sobre diplomacia, eu tenho muito a contribuir, por favor, me dê uma chance, eu não sou traidor, né. Ficou tentando ali uma oportunidade, né? E os Médicis nunca deram muita bola para o Maquiavel. E ele escreveu um livro, o que é O Príncipe, e dedicou, né? O príncipe, o que dizia o príncipe? Dizia o que o rei deveria fazer, né? O que o príncipe, que tipo de conhecimento o príncipe deveria ter para conquistar o poder. Não só conquistar, para se manter no poder. Então, o príncipe deveria saber como se manter no poder. Não só conquistar, mas como se manter no poder. E ele ofereceu o livro que ele escreveu, O Príncipe, para o Lourenço de Médici, para ver se, dedicando o livro, ele tinha uma chance de conseguir um emprego lá no estado, em Florença. Os Médici olharam para o livro assim, ó, nem deram bola. E ele ficou lá, né, tentando uma chance, tentando uma oportunidade. Até que ele conseguiu. Tá bom. Você vai trabalhar na Universidade de Florença, você vai escrever uma história, você vai escrever sobre a história de Florença. Aí ele foi lá, assumiu o cargo dele lá na universidade, e aí os Médici saíram, foram expulsos de novo da Itália, e voltaram os republicanos. Como Maquiavel estava trabalhando para os Médici, ele foi visto também pelos republicanos como traidor. E aí tiraram ele desse cargo. E ele ficou de novo visto como traidor. Ou seja, não deu todas as tentativas que ele teve de exercer alguma função aí do Estado, ele não conseguiu. Mas, mesmo o Lourenço de Médici não dando muita bola para o que ele escreveu, mas O Príncipe, o livro que o Maquiavel dedicou ao Lourenço de Médici, se tornou aí um clássico da filosofia. Por quê? Porque ele inaugura uma nova forma de ver a política.
né? A política agora não era mais voltada à ideia de bem comum, à ideia de viver, do homem cristão, do homem bondoso do cristianismo, daquele homem que tinha as características exigidas pela igreja, pelo cristianismo. O Maquiavel inaugura a ideia de que a política era a arte de conquistar o poder. Política não era mais lá como os gregos pensavam, a arte de cuidar da cidade. Mas a política agora para o Maquiavel era a arte de conquistar o poder. Isso muda a história da ciência política. Então, a política agora é a arte da conquista do poder. A arte de governar, de se manter no poder também. Então, no Príncipe, o Maquiavel escreve uma espécie de conselhos, ou uma espécie de manual, ou algumas questões estratégicas que o príncipe deve ter para conquistar o poder do Estado e unificar a Itália. O Kevin está falando aqui, se o príncipe não conquistar o amor do povo, deve fugir do ódio. Exatamente, é um dos conselhos, né? E aí ele diz assim, tem uma hora que ele diz assim, e aí por isso que o príncipe é tão emblemático, né? Porque ele dá uns conselhos, assim, muito chocantes na época. É tanto que você tem a ideia do Maquiavel, tem aquele termo, maquiavélico, né? Maquiavélico, que veio da ideia do Maquiavel, porque o Maquiavel ele trabalhou muito com a questão estratégica da política. Então ele dizia assim, o príncipe não deve ser bom completamente. Ele não deve ser bom. Ele deve fingir que é bom, mas ser bom não. Porque se ele for bom demais, ele pode ameaçar a conquista do poder. Se ele ceder para todo mundo, se ele for muito piedoso com todo mundo, caridoso com todo mundo, ele não vai despertar respeito das pessoas. Ou ele vai ser muito, vai fazer tudo o que as pessoas querem, então não vai impor, não vai se impor como governante. Então, ele diz que, às vezes, o rei não precisa ser bom. Ele, às vezes, tem que ser egoísta, às vezes ele tem que ser individualista, às vezes ele tem que matar, roubar, enganar, se o objetivo for a conquista pelo poder, a conquista do poder. Então, ele vai dizer, tem momentos que o rei precisa matar, tem momentos que o rei precisa roubar, tem momentos que o rei precisa enganar. Aí ele vai dizer, o rei, aí ele trabalha muito essa coisa da aparência, né? Ele vai dizer, o rei não precisa ser bom, mas ele tem que aparentar ser bom. Ele tem que passar a imagem de que ele é bondoso para seus súditos, para a população. Mas na prática, ele tem que pensar em si e na manutenção do poder. Então, ele vai dar alguns conselhos, vamos dizer assim, algumas estratégias políticas muito fortes, né? E aí ele vai, ele que cunhou a frase, né, famosa, que os fins justificam os meios. Qual que era o fim? Era a conquista e a manutenção do poder do Estado. Para esse fim, que é unificar o Estado, criar um Estado forte, criar uma nação forte, valia tudo. Valia tudo. Não tinha pudor, não tinha uma referência de bondade, de compadecência. Não, valia tudo. Enquanto estratégia política, valia tudo. Então, isso foi visto na época como algo muito forte, muito imoral, né? Na época. E aí,
Eu vou deixar de anexo o príncipe, né, para vocês darem uma olhada. Quem foi a pessoa que foi sorteada com o príncipe? Eu esqueci, mas eu mandei, viu? Eu sorteei, lembra que eu sorteei o livro do príncipe? Eu mandei pelo correio, a pessoa me passou, eu não lembro exatamente como era o nome, mas a pessoa me deu o endereço e eu mandei. Não sei exatamente para quem, não lembro para quem, acho que foi Carolina, não Fui sei. eu, professora. Foi. Você já recebeu? Ainda não sei, vou perguntar da mamãe lá se chegou lá na casa dela. Tá. Eu mandei naquele dia mesmo, naquele dia que você me passou o telefone, o seu endereço, eu mandei pelo correio. Quem sabe não tá lá, né? Mas mesmo assim eu vou Tá bom, deixar, vou falar com ela. uhum, eu vou deixar uma cópia do livro para vocês darem uma olhada. E é muito legal, assim. É um livro pequenininho, curto, e dá uma série tem umas frases de efeito, né? Muito fortes. Né? Os fins justificam os meios. É a ideia de que existem duas coisas que o Maquiavel defende, né? Que o príncipe ele precisa ter o que ele chama de virtude, que é a virtude, ele precisa ser sábio, ele precisa conhecer e ele precisa ter fortuna. O que é fortuna para o Maquiavel? Não é ter dinheiro. A tradução no italiano de fortuna é sorte, oportunidade. Então, o príncipe precisa ter duas coisas: virtude, saber, saber fazer e aproveitar as oportunidades. Ter sorte, ter oportunidade. Então, você precisa ter as duas coisas: saber aproveitar as oportunidades que são dadas para conquistar o poder. Então, ele vai dizer que tem príncipe que tem muita sorte, como, por exemplo, o príncipe que herda o trono. A pessoa recebeu, teve a oportunidade de governar. O pai era rei, ele nasceu príncipe, o pai morreu, ele assumiu o reino. Foi sorte. Ele nasceu dentro de uma família e herdou o trono. Então, isso é uma sorte, é uma fortuna. Ele nasceu com fortuna, ele teve oportunidade. Mas tem pessoas que perdem o seu, perdem o seu reinado porque teve a oportunidade, mas não sabem se manter no poder. E aí tem o seu reino invadido, outro rei tomou o poder, não teve sabedoria, virtude, como dizia ele, para se manter no poder. Teve sorte, teve fortuna, teve oportunidade, mas não teve virtude, não teve sabedoria. Então, ele vai dizer que esse rei não soube dosar. E aí ele vai dizer que tem reis que têm sabedoria, mas nunca teve a chance de. Ou tem pessoas que têm sabedoria, mas nunca tiveram a chance de governar, de conquistar. Né? E aí, o príncipe, para ele ser bem sucedido, ele precisa ter as duas coisas. Ele precisa ter boas oportunidades e ele precisa ter virtude para aproveitá-las. E assim conquistar o poder do Estado. Então, ele trabalha nessas duas linhas: virtude e fortuna. E aí ele vai, durante o livro, dizer como que o príncipe vai adquirindo essa virtude. Que tipo de estratégia ele deve usar. Né? E aí, no livro dele, ele vai o tempo inteiro dando esses conselhos, vamos dizer assim, para o príncipe. Né? E aí, sim, ele deve... o Maquiavel usa a figura da raposa e do leão. Aquela história da raposa e do leão. O homem tem que ser metade raposa, metade leão. O leão é aquele que tem a força, dizer assim, ó, o rei precisa ter um exército. Ele precisa ter ali a força física. Para quando for preciso, ele usar a espada, seja para punir quem desobedecer, seja para conquistar outros reinos. O príncipe precisa ter a espada, ser o leão,
ter força física, mas ele precisa ser a raposa, que a raposa é aquela que convence, que tem astúcia, né, que tem ali a estratégia melhor, o poder de convencer, o poder de persuadir o outro, né, tem que ter a sabedoria da raposa e a força do leão. Também ele usa a metáfora do centauro. Não sei se vocês conhecem a imagem do centauro, que é metade homem, metade besta, né, metade cavalo. Também, o príncipe precisa ter força, exército, espada, força física, militar, e precisa ter a sabedoria humana, precisa ter se utilizar da razão humana, da estratégia humana. Então, o príncipe precisa dosar essas duas coisas de uma maneira muito inteligente e equilibrada. Senão, ele não vai conseguir conquistar o Estado e o poder, né? Então, gente, essa figura do príncipe, né, para o Maquiavel, era alguém que estava pensando em estratégias de conquista de poder e de manutenção do poder. Então, pela primeira vez, a política foi vista em termos realistas. A gente chama que é uma espécie de realismo, ou seja, o Maquiavel estava ali trabalhando com a realidade que ele conhecia. Então, ele sabia, por exemplo, que lidava com a Itália como ela era, de alguma forma, com o contexto que ele vivia. Ele conhecia as outras cidades, né? E também, o Maquiavel, ele entendia que o homem tinha uma natureza extremamente egoísta. O homem era egoísta, o homem era como é que ele dizia, impiedoso muitas vezes, o homem desejava as coisas do outro, o homem tinha uma natureza individualista, o homem egoísta por natureza, segundo Maquiavel. Então, ele vai dizer, as pessoas sempre têm que desconfiar do outro, e sempre tem que agir estrategicamente, pensando que o outro pode estar conspirando contra você. Então, ele tinha a imagem ali de um homem egoísta. Eu acho que eu anotei aqui em algum lugar uma frase dele, que ele dizia assim: os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ao perigo, são ávidos de lucro. Então, é necessário ter uma estratégia de ação para dominar essa natureza humana, segundo o Maquiavel. Então, Maquiavel tinha essa necessidade de pensar a natureza humana como egoísta. Então, o homem tinha que agir, o príncipe tinha que agir estrategicamente para lidar com essa natureza, para domesticar esse egoísmo humano. Então, o príncipe tinha sempre que desconfiar. Por isso que ele não podia ser bonzinho, assim, crer na bondade humana, pensar, não, o outro está tentando me ajudar, né? O Maquiavel disse, não, querido, não existe isso. É melhor que você desconfie e tenha sempre uma postura defensiva em relação ao outro. Estava dando esse conselho para o príncipe. Ou estava dizendo, é melhor que os súditos te respeitem por medo do que por amor. Porque por medo, quando você tem medo de alguém, você vai pensar duas vezes antes de atacar, de ferir. Quando você tem amor, você pode ferir, você pode trair, você pode conspirar. O amor permite que você faça algumas coisas, né? Mesmo amando, você está pensando em você, em termos egoísticos, né? Agora, quando você tem medo de alguém,
você vai dizer, não, eu não vou fazer, porque se eu fizer, ele vai me matar. Ou ele vai me punir, vai me prender. Então, ele vai dizer, se tiver que escolher entre as duas coisas, que escolha o medo, não escolha o amor. Se você vir que os súditos não têm medo de você, da força da sua espada, desconfie. Você não vai ser um bom príncipe. Os súditos precisam te amar, mas mais que amar, eles precisam ter medo de você. Esse era um dos conselhos que Maquiavel dava, né? Então, isso tudo, de alguma forma, foge dessa moral convencional aí da política, né? E foi no Maquiavel que a política criou essa imagem, né, de ser uma ciência da estratégia, do jogo, né? Muita gente bota assim, na disciplina de ciência política, né? A gente bota um símbolo, aí sempre as pessoas botam um xadrez, né? Como se fosse um xadrez. A política é esse jogo, segundo uma linha de pensamento, é esse jogo estratégico para chegar ao poder, e chegando ao poder não é só chegar ao poder, se manter no poder, porque você pode chegar no poder e perder o poder. Mais difícil que chegar ao poder, segundo Maquiavel, era se manter nele. Conquistar era fácil. Às vezes, se você tivesse um bom exército, você podia invadir. Agora, se manter ali, né, com a legitimidade, com o consenso do povo, com o amor do povo, né, é difícil. Então, para o Maquiavel, a política envolvia esse processo estratégico. Vejam, gente, como que no Maquiavel a política foge muito daquele primeiro momento que a gente estudou lá na Grécia Antiga, que era a política como o cuidado com a cidade, como a ideia de pensar no coletivo, pensar no bem comum, pensar no outro. Veja como ela muda a forma como ela está sendo vista, né? Então, ela começa a ser vista como esse jogo estratégico de luta pelo poder, né? E aí, ele vai dizer assim, e isso tudo choca muito a opinião pública, não só na época não fez muito sucesso, mas depois, Maquiavel, os escritos do Maquiavel meio chocaram, né? Tem uma frase que eu até anotei, ele coloca assim, o homem tem que aprender a não ser bom. O príncipe tem que aprender a não ser bom. E ele pode até ser bom, mas ele tem que saber o momento de usar a bondade e de usar o ódio, né? De usar a espada, de usar a força, de usar apenas os seus interesses. Então, isso foi muito chocante, né, na época. E é por isso que o Maquiavel foi associado como maquiavélico. O que é maquiavélico? É alguém que está conspirando, que está defendendo o mal, que está ali dentro daquele universo, né, de oposição ao bem, né, sempre dentro daquela malignidade, vamos dizer assim. Então, o maquiavelismo, né, o maquiavélico, né, foi um termo que surge do choque que se teve em relação aos escritos de Maquiavel. Porque foi a primeira pessoa que disse assim na cara dura, né, que o príncipe não precisava ser bom, não precisava ser piedoso, que o príncipe pode fingir, enganar, ludibriar, pode matar. Não precisa ter amor completo ao seu povo, ele precisa ter amor ao seu trono, ao poder. Disse, ele falou, ele escreveu, daí mandou para os Médicis, né? Então, isso chocou a sociedade naquele momento. Mas era a política fria e calculista. Era uma outra imagem que o Maquiavel tinha da política, onde a política se descola da moral cristã, da moral
da bondade, das grandes qualidades do homem. A política tinha uma lógica própria, tinha uma lógica muito própria de funcionamento. Então, no jogo da política vale tudo, né? Se você tiver moral demais, tiver aquela coisa, não, eu não posso fazer isso, se o príncipe tiver uma moralidade muito cristalizada, ele não consegue, segundo Maquiavel. Então, isso foi muito forte para a ciência política. E dividiu, foi um grande divisor. É por isso que se diz muito que o Maquiavel criou a teoria política, porque ele começou a enxergar a política como uma esfera da realidade uma lógica muito particular, muito própria, né? E aí é por isso que se diz que o Maquiavel foi o grande precursor, né, da política, e principalmente ele estava pensando ali, ele não estava pensando assim, numa política enquanto dever ser. Eu imagino que a política deve fazer os homens felizes, que a política deve ser dessa forma, porque o Platão tinha muito isso, Aristóteles, lá na Grécia Antiga. A política enquanto dever ser, enquanto utopia, né, enquanto projeto político, enquanto sonho coletivo, né, de se alcançar a felicidade coletiva. Ele vai dizer, não, nada disso. A política é a arte de conquistar o poder, de manter o poder. Política, ela tem que se basear na realidade crua das coisas, e não nessa história de utopia, de dever ser. Então, o Maquiavel, veja, deu uma chacoalhada e, de alguma forma, mudou a forma como a política foi vista. Mas, gente, a gente está falando de um período muito específico, então é importante que a gente coloque essas coisas que o Maquiavel escreveu dentro de um contexto. Qual era a preocupação do Maquiavel? Era criar um Estado italiano forte. Era um príncipe com força e perspicácia para unificar o Estado italiano, né? Então, ele estava dentro de um contexto muito específico, uma preocupação muito específica na vida dele. É por isso que ele estava ali dizendo, os fins justificam os meios, quer dizer, o fim era unificar a Itália. Os meios era, dependendo da oportunidade, da fortuna, e dependendo da sabedoria, das virtudes do príncipe, né? Era esse jogo do príncipe, com a sua sabedoria, com a sua virtude, aproveitar a fortuna, a sorte, aproveitar a oportunidade, né? Lá no título do nosso texto, do texto que eu deixei lá para vocês, né, do Maquiavel, tá na segunda unidade, lá na nossa sala de aula do Google Classroom, tem lá, assim, que o Maquiavel era um cidadão com virtudes, mas sem fortuna. Porque o Maquiavel não tinha muita sorte, como eu contei para vocês. Ele sempre quis um emprego lá de diplomata, e para tratar justamente desses assuntos, ser como se fosse uma espécie de conselheiro do rei, né? Do chefe de Estado. Então, ele sempre, todas as vezes que ele conseguiu algum cargo, ele perdeu por pura falta de fortuna, de sorte, de oportunidade. Apesar dele conhecer muito sobre o Estado e sobre a forma como o príncipe deveria se portar, mas ele nunca teve fortuna, nunca teve sorte, nunca teve a oportunidade de exercer como ele gostaria os seus conhecimentos diplomáticos, né? Então, eu acho que quando ele escreveu que o príncipe precisa ter fortuna, né, precisa ter sorte, ele estava falando dele também, né? E ele estava se vendo ali, eu fico imaginando que ele não teve muita sorte, né? Poucas vezes que ele conseguiu alguma coisa, ele perdeu por causa desse jogo, né, político ali entre os Médicis e os republicanos, e ele estava ali no meio e falou, eu só quero
participar do Estado, né? Mas existia ali uma disputa e ele, quando ele ia para um lado, o outro lado ganhava. Quando ele ia para o outro lado ganhava. Então, não deu muito certo a vida dele. É tanto que ele morre, assim, no final, que ele estava conseguindo um emprego em Florença, na universidade. Aí os republicanos voltam, despedem ele morre na propriedade da família, porque ele foi exilado de novo. Aí depois ele não aguentou mais, escreve cartas desesperadas, e, enfim, não teve fortuna, né? Eu acho que estava falando um pouco dele. Vocês compreenderam como que ele estava pensando? Primeiro, como que ele pensava política agora e como que esse Estado, de alguma forma, estava sendo, como que a política muda, né, a perspectiva sobre a política muda, né, na ideia, enfim, na obra do Maquiavel. Vocês compreenderam isso? Sim? Escrevam aí. Conseguem escrever no chat? Sim, não. Entendi, não entendi. Eu deixei um vídeo lá na página de vocês. Se o príncipe não. Não, isso aqui. O Ricardo está dizendo que sim. Mark Leison também. Então, assim, eu deixei um vídeo de apoio de uma moça. Como que ela chama, meu Deus? Letícia. Ela fez um vídeo super legal sobre o Maquiavel, sobre o livro do Príncipe, contextualizando a obra do Maquiavel. Aí eu deixei lá na página. Eu acho que eu deixei também no WhatsApp para vocês darem uma olhada. Ajuda, né? A gente ver uma outra pessoa explicando, né? Ela também ela faz de uma maneira muito didática, né? Essa discussão sobre o príncipe. Então, acho que ia ser legal vocês darem uma olhada no vídeo que eu mandei, tá? Para ajudar. A Ingrid está perguntando assim, se o príncipe não foi muito reconhecido na época, como que ele começou a ser conhecido e que essas ideias começaram a tomar força? Bom, depois da morte dele, esses escritos foram incorporados na Universidade de Florença, né? E vários autores, como, por exemplo, vários autores da filosofia na época, né, os renascentistas na Universidade de Florença, começaram a ler o Maquiavel, a achar interessante essa ideia, inclusive vários estadistas, como, por exemplo, Napoleão, leram o Príncipe. Então, o Príncipe começou a ficar, como eu posso dizer, famoso entre os estadistas, virou livro de cabeceira. O Napoleão, ele cita num discurso o Príncipe, ele leu o Príncipe, né? E vários estadistas entendem o Príncipe como um manual mesmo, como um manual do governante, né? Então, depois da morte dele, um bom tempo depois da morte dele, através dos filósofos da Universidade de Florença, entraram em contato com a obra dele lá em Florença, porque o Maquiavel escrevia muitas cartas para os amigos na época, então tinha muitas correspondências, então ficaram sabendo dessa obra e se difundiu, né? Então, depois da morte do Maquiavel é que o príncipe, assim, ficou famoso mesmo, né? As pessoas conheciam o livro na época do Maquiavel, mas os Médicis, o Lourenço de Médici, que recebeu a dedicatória, não deu muita bola para o príncipe, não, viu? Mas depois, né, não sei exatamente que momento, mas depois a própria filosofia política incorporou algumas ideias do Maquiavel, né, porque entendeu que ele estava vendo a política a partir de um certo realismo,
de uma política a partir de um ângulo muito mais interessante, que era a política da vida mesmo real, como ela era, né? Como o Maquiavel gostava de falar, a verità effettivale, né? A verdade efetiva das coisas. Então, ele, de alguma forma, inaugura aí um realismo político, né, na ciência política. Então, é claro que a gente consegue, hoje, incorporar e perceber algumas ideias do príncipe, até em algumas condutas de alguns políticos ou de algumas pessoas que pensam a política, né? Esse jogo de aparência e essência, né? Aquilo que aparenta ser, aquilo que é, essa questão da própria estratégia de entender a política como um xadrez, também é uma visão que a gente até hoje tem da política, principalmente aqueles que estão dentro, né, da política. Esse jogo de aparência, de aparentar ter qualidades que não necessariamente se tem, né, faz parte do jogo e é muitas vezes incorporado por alguns políticos, né? Então tem gente que nunca lê o Príncipe, mas segue o Maquiavel, um pouco à risca, né? Então, algumas questões que são colocadas na obra do Príncipe, não sei se conscientemente ou inconscientemente, são incorporadas em algumas ações de políticos, de pessoas que pensam a política, que trabalham com marketing, que trabalham com estratégia política. Pessoas incorporaram o Maquiavel e as ideias do Maquiavel também. Outros autores da filosofia, depois do Maquiavel, também partiram e citam o Maquiavel. O Hobbes, por exemplo, que nós vamos estudar depois, cita o Maquiavel em alguns momentos. Né? O Hobbes é do século XVII, então ele já tinha lido Maquiavel. E vários momentos da obra citam Maquiavel. Então ele ficou famoso depois. Não sei exatamente que momento, mas depois. Mas então, assim, vamos terminar por aqui, que a gente já está em bastante tempo, mas sempre queria que vocês percebessem a ruptura, essa nova visão da política. É isso que eu vou cobrar, né? Que vocês entendam a política a partir dessa nova visão, né? Dessa visão mais estratégica e realista da política. Eu vou deixar depois, a partir de segunda-feira, uma atividade, perguntas, sobre alguns autores que a gente vai trabalhar semana que vem. Então, sobre o Maquiavel, sobre o Thomas Hobbes, da filosofia política, e sobre o Locke, né, o John Locke. Então, eu vou deixar a partir de segunda-feira, e na medida que a gente for estudando, vocês vão respondendo a questão. No final da semana que vem, lá para o dia 15, vocês me entregam com atividade, tá? Mas vocês não esqueçam, vocês têm atividade para me entregar no sábado, que era ainda sobre aquele texto 2, né? Que eu deixei lá algumas perguntas para vocês me responderem sobre o segundo texto, sobre a experiência grega. Então, não esqueçam de cumprir o prazo, tá? De me entregar no sábado. Eu estou fazendo isso para eu ter a certeza que vocês estão lendo, que vocês estão acompanhando. Então, eu estou sempre pedindo uma atividade, acabando uma, começa a outra. Porque eu quero ter a certeza que vocês estão lendo, que vocês estão fazendo as coisas. Porque não dá para deixar tudo para o final. Ah, vai ter uma prova no final da disciplina, então eu vou estudar só no final. Não. Essas atividades que eu estou passando é justamente para vocês, para eu ir acompanhando como é que está a leitura de vocês. Então, eu preciso acompanhando, é uma forma também de forçar, vamos dizer assim, o aluno a lendo, respondendo, fazendo o fichamento ou respondendo as questões, e tá ali o tempo inteiro acompanhando a leitura, acompanhando os textos. Ok, gente? Querem falar alguma coisa? Eu fico super preocupada com vocês, porque a gente tem pouco tempo, aí a professora vira uma metralhadora, fica
né? Fica lá falando sem parar, e é tão estranho para mim falar assim para mim mesma, porque eu fico me olhando aqui, falando para mim mesma. Enfim, já conversei sobre isso com vocês. Uma hora eu me adapto. Vai passar. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Eu quero muito que vocês participem, tirem dúvidas, me procurem. Procurem a Gêneto, procurem a Joellen. Se precisar de alguma informação, tá bom? A gente está aqui à disposição. Vocês que estão entrando agora, a gente tem um cuidado especial com vocês. Vai terminar, Riquelme, vai terminar, porque a gente já está em outra, né? Já está começando outra coisa. Então, termina logo lá o texto 2 para começar de cabeça aí o texto do Maquiavel. Tá? Terminem primeiro a tarefa que vocês têm que me entregar e aí vocês retomam o texto do Maquiavel. Tá? Amanhã eu vou continuar explicando o Maquiavel. Vou colocar tipo um slide para vocês, para ajudar vocês na compreensão do autor. Tá? Então, eu vou ficar ainda insistindo aqui na discussão sobre o Maquiavel. Queria que vocês, depois que terminassem a tarefa, dessem uma olhada nos vídeos. Tem 2 vídeos. Tem um que eu fiz sobre o Maquiavel e tem um vídeo de apoio lá do YouTube que eu achei bem bacana para vocês e didático. Então, tá bom. Então, um abraço, gente. Até a próxima. A gente se vê. Bom, eu vou ver quando é que a gente vai se ver. Provavelmente na terça. Se eu vi que vocês estão com muita dificuldade, a gente faz um encontro extra essa semana ainda. Mas vamos ver como é que vocês vão sair. Abraço, gente. Tchau. Deixa eu parar a gravação, mando a gravação para vocês. Às vezes vocês caíram.